Você investe em BB Seguridade ou PetroRio? Bom, já me conta aqui nos comentários, porque hoje a nossa resenha vai ser sobre os resultados que essas empresas entregaram nesta última semana. BB Seguridade eu sei que tem preocupado muitos investidores porque ela tem caído bastante nesses últimos meses, mas claro que a gente precisa entender o porquê tudo isso está acontecendo e quais são as estimativas daqui para frente, considerando, claro, os últimos números que ela entregou. Já quando a gente fala de PetroRio, essa sim ela despontou bastante nos últimos 12 meses, ela já teve uma valorização aí de quase 120%, e aí muita gente se pergunta, será que ela ainda tem chão pela frente? Bom, me acompanha até o final do vídeo porque eu quero trazer aí todos esses pontos, né, e também alguns dados que eu considero relevantes, mas antes eu quero pedir já para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e para que todos vocês deem uma olhada na descrição, eu sempre deixo o link da Clear ali para vocês abrirem conta lá e negociarem com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre BB Seguridade, porque muitos de vocês responderam lá na minha enquete do Instagram que tinham ela em carteira. Mais de 70% lá da enquete diz que tinha BB Seguridade na carteira. E aí o que acontece? Ela reportou um lucro líquido no segundo trimestre de 2021 de mais de 754 milhões de reais. Só que isso ainda assim representou um recuo de mais de 23% em relação ao segundo trimestre de 2020. E aqui já cabe uma ressalva, né, gente? No domingo que passou, que eu trouxe alguns resultados de outras empresas, eu disse que seria muito difícil a gente encontrar alguma empresa que entregasse um resultado pior do que o do ano passado. Só que no caso das seguradoras, os impactos da questão da pandemia que a gente sentiu no segundo trimestre e no terceiro trimestre, eles vieram um pouco depois, principalmente quando a gente começa a falar dos índices de inflação. O que acontece? As seguradoras, elas têm ali uma reserva legal, que elas fazem os investimentos, parte dessa reserva ela pode ser corrigida, por exemplo, pelo CDI, pelo IPCA ou por outros índices, mas nós também temos a própria questão, por exemplo, das previdências. Então, BB Seguridade tem a Brasilprev. E o que aconteceu? Boa parte do passivo, né, dessas previdências em si, elas foram corrigidas pelo IGPM. E aí, como vocês podem ver neste gráfico aqui, nós tivemos então boa parte do passivo sendo corrigido pelo IGPM, uma parte do ativo sendo corrigido pelo IPCA. Consequentemente, isso traz um resultado um pouco negativo, impacta negativamente o resultado de BB Seguridade. Mas ainda assim, nesta imagem que vocês acabaram de ver, eles já colocaram a estimativa do que eles imaginam que pode acontecer com essa questão da inflação, que eles acreditam que a gente deve ter uma normalização do IGPM e aí não deve ter um descasamento tão grande com o IPCA. Consequentemente, toda a parte da reserva e toda a parte da previdência, isso deve voltar à normalidade. Agora, um ponto muito importante também é o seguinte, né? A gente tá falando da questão de IGPM e IPCA, mas eles não estão sozinhos nessa questão de trazer impacto para o resultado de BB Seguridade. Nós precisamos falar também da sinistralidade. A sinistralidade do ano passado para cá, é claro que ela foi muito alta, agora um movimento que a gente tem visto desde o início do ano até o momento é uma queda nesse índice de sinistralidade, mas que ainda assim está muito alto em alguns segmentos. Quando a gente fala do segmento vida, por exemplo, por conta das mortes pela Covid-19, consequentemente essa sinistralidade ela acaba aumentando e impactando o resultado de BB Seguridade. Mas beleza, nós tivemos esses pontos que impactaram nos números, agora eu acho que um outro ponto que é muito relevante, que a gente precisa levar em consideração, é se ela conseguiu avançar operacionalmente, se ela conseguiu vender mais seguros, se ela conseguiu crescer, porque se ela consegue fazer isso e manter esse ritmo nos próximos trimestres e semestres, quando nós tivermos uma normalização da sinistralidade e também dos índices de inflação, então ela deve voltar a entregar resultados mais consistentes e que eu acho que vai acabar tranquilizando o coração de muitos investidores. Então vamos lá, gente, vamos para alguns números. Quando a gente fala da questão de previdência, ela conseguiu ter um crescimento de mais de 64% nas contribuições, ou seja, ela teve mais aportes ali nas previdências. Quando a gente fala da parte de corretagem, ela teve um crescimento de 15% na receita dela. E quando a gente fala da Brasilseg, ela também conseguiu crescer bastante, quase 23%. E eu quero trazer essa imagem aqui que eu tirei da apresentação deles para a gente conseguir entender
quais foram os segmentos que eles realmente conseguiram crescer e se destacar, né, nesse segundo trimestre de 2021. E o que a gente vê aqui que me chama muita atenção, claro que tem a própria questão da vida empresarial, mas a parte rural também teve um impacto muito positivo, um crescimento de mais de 32%, e eu acho que esse movimento ele até já era um pouco esperado. Nós sabemos que aqui o nosso agro ele é muito forte, nós sabemos que a demanda foi muito grande também no ano passado e está sendo nesse ano, apesar de todas as intempéries, né, que a gente está vendo por questões de tempo, de geada e tudo mais, mas nós vimos que esse segmento cresceu bastante, consequentemente impactou positivamente o resultado de BB Seguridade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de preço, né? Porque muita gente comprou algumas semanas atrás, viu a ação se desvalorizar, mas é sempre importante a gente aliar essa questão de preço com a própria análise fundamentalista que a gente traz das empresas em si. No caso de BB Seguridade, eu quero trazer esta imagem aqui que mostra a relação preço-lucro que ela está negociando hoje. Então hoje ela negocia em mais ou menos 11 vezes preço-lucro, sendo que a média dos últimos 3 anos dela foi aí de 12,8, quase 13 vezes. Então ela está negociando muito próximo à média, mas ainda assim eu vejo que ela é uma empresa que tem potencial para pagar bons dividendos acima de 7, 7,5%, 8% nos próximos anos, mas claro que a gente também precisa ver uma normalização dessa questão dos índices de inflação, na questão da sinistralidade, para que ela comece a entregar esses resultados positivos já nesse segundo trimestre de 2021 e que continue para 2022. Não tenho na carteira, mas se você tem, já me conta aqui nos comentários. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre Prio 3, que é a nossa PetroRio. Ela é uma small cap que inclusive está no nosso índice de small caps da nossa bolsa de valores e ela se valorizou mais de 117% nesses últimos 12 meses. Ela cresceu bastante e eu acho que um ponto que eu preciso já ponderar com os números que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, né? Em março do ano passado, nós tínhamos aí o petróleo sendo negociado, né? O Brent, no caso, algo ali em torno de 30 e poucos dólares. E hoje nós tivemos aí uma valorização, né, de mais de 107% e ele negocia aí próximo a 70 dólares. Consequentemente, como a gente está comparando março desse ano com março do ano passado, nós já podemos esperar que, óbvio, que o resultado vai vir positivo justamente por conta deste fator que impacta e muito a empresa. Então vamos lá. A PetroRio, ela entregou um lucro líquido de mais de 304 milhões de reais, quase 305. E aí é claro que isso foi positivo para ela, porque ela reverteu um prejuízo que ela tinha entregue no mesmo período do ano passado, mas claro que não dá pra gente dizer que foi algo surpreendente, por conta dessa questão do próprio barril do petróleo que eu mostrei para vocês. Também tem a própria questão do dólar, né? Então, quando a gente fala de uma empresa que ela basicamente extrai e vende esse petróleo, esse óleo, consequentemente, ela vai ser influenciada pela questão do dólar, se ela mandar bastante para fora, e é o que acontece com uma Petrobras, com uma PetroRio da vida, e também pela própria questão do Brent. E a própria questão do dólar também, tá, gente? Acaba que ele também impacta na própria cotação do petróleo. Então, tudo isso, ele tem uma ligação e tudo isso pode impactar no resultado de PetroRio, tanto que eles falaram que a questão do dólar e a questão do Brent, né, que teve uma valorização de mais de 107%, eles tiveram um efeito contábil, mas não necessariamente um efeito caixa na empresa. É importante a gente separar essas coisas. Agora, olhando para a parte operacional dela, tá, gente? Ela conseguiu crescer bastante o valor, né, de óleo vendido, teve um crescimento de mais de 103%, muito por conta da incorporação, né, do TBMT e também do Frade, então ela conseguiu produzir mais, consequentemente vender mais, então operacionalmente ela também avançou. Claro que, mais uma vez, né, nós estamos comparando com o segundo trimestre de 2020, onde nós tivemos aí algumas paralisações, consequentemente uma demanda menor por combustíveis, por petróleo e tudo mais, então nós estamos comparando períodos muito diferentes. Ainda assim, ela é uma small cap que ela conseguiu se capitalizar bem do início do ano para cá. Consequentemente, ela fez aí algumas aquisições e incorporações importantes, buscando crescimento, buscando inclusive aumentar a sua capacidade produtiva e, consequentemente,
consequentemente, a gente tem visto isso refletir no preço dela em si, que ela tem se valorizado cada vez mais. E ainda assim, ela tem potencial para continuar se valorizando, porque ela tem realmente buscado o crescimento dessa maneira, diminuindo custos, fazendo aquisições importantes, estando bem capitalizada, pouquíssimo alavancada, com uma dívida relativamente saudável. Então, ela é uma empresa que caminha aí para bons rumos, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala da questão de preço, ainda que ela já tenha subido bastante, muita gente deve pensar, poxa, ela já deve estar muito cara, né? Pois bem, eu quero trazer para vocês este outro gráfico aqui, onde a gente consegue ver a relação preço-lucro dela. Hoje ela negocia aí em aproximadamente 15, 16 vezes, sendo que a média dela dos últimos 3 anos é de algo em torno de 22, 23 vezes. Claro que mesmo ela subindo, se ela consegue também melhorar o seu resultado financeiro, se ela consegue entregar um lucro maior, consequentemente isso acaba impactando a relação preço-lucro e por isso que a gente enxerga hoje um preço-lucro abaixo da média do que ela negocia. Óbvio, né, gente? Quando a gente falou de PetroRio pela primeira vez aqui no canal, acho que foi em fevereiro ou março do ano passado, lá sim a gente podia considerar que sim, ela estava muito barata, que ela estava muito atrativa realmente para buscar esse crescimento. Eu acho que ela ainda pode fazer isso, mas é claro que a margem de segurança ela diminui se a gente for comparar com o que ela já fez do ano passado para cá. PetroRio é outra empresa que eu não tenho na carteira, faço o alerta que quem escolhe ter esse tipo de empresa tem que entender quais são as variáveis que podem acabar impactando no resultado, como a questão das commodities, como a questão do câmbio. E aí eu quero saber se alguém de vocês tem PetroRio na carteira? Podem me contar aqui nos comentários também, beleza? Bom, pessoal, eu acho que essas eram as principais informações que eu queria trazer hoje dos resultados que saíram essa semana. Eu sei que tá saindo aí vários resultados, a gente não consegue dar conta de estudar todos eles para trazer todos eles aqui pro canal, mas eu tenho tentado capturar aí qual é a demanda de vocês, quais são os papéis que vocês mais pedem. Tanto que, se tem algum resultado que vai sair aí nos próximos dias e que vocês acham que vale a gente se debruçar e fazer um estudo um pouquinho mais completo e trazer aqui para o canal, também podem deixar como sugestão aqui nos comentários. E é isso, eu vou ler tudo direitinho, bonitinho, vou responder vocês e é isso. É isso de novo. Enfim, gente, um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.